A sensação que eu tenho é de que eu não ouvi algumas coisas claríssimas que foram faladas por ele aí, por exemplo. A recomendação dele que a pessoa só deveria procurar o médico se tivesse falta de ar, procurar o hospital só se tivesse falta de ar. Quantas vidas isso não custou? E aí agora ele vai querer colocar na conta do presidente? Como assim? Né? Inacreditável. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu não poderia deixar passar hoje aí com esse primeiro depoimento aí dessa CPI que mais tem cara de circo do que qualquer outra coisa. Uma CPI que já nasce com o resultado final já sabido. Um presidente, um relator da CPI, Renan Calheiros, com um vasto currículo de crimes, de corrupção, de tudo que é falcatrua que pode ser feito enquanto está com o terno de um político, né? Sequer vai querer convocar os governadores para depor na CPI, ou vai estender a investigação para os estados, porque tem um filho que é governador de Alagoas, que fez um monte de barberagem lá, mas enfim, não vou nem me estender muito. Vou me manter no tema do vídeo aqui de hoje, né? Aí agora a gente está vendo aí o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta se posicionando assim com tá em casa, né? Tá se sentindo em casa ali no meio daquele monte de corruptos ali e falando assim com uma certeza que, como se houvesse alguma certeza no tratamento da Covid até hoje. A comunidade internacional não tem nenhuma certeza, não tem nenhum procedimento definitivo a respeito de nada da pandemia, da doença, e o ex-ministro fala com uma certeza como se tivesse. Então, assim, é de ficar assustado. Como é que a gente sabe desde criança que as CPIs sempre foram utilizadas como palanques de campanha eleitoral, com os holofotes da imprensa. Amanhã todos os jornais vão notificar o que foi falado, vai dar uma ênfase maior. Mas, assim, um dos objetivos desse canal aqui é o combate à hipocrisia, é tentar expor a verdade das coisas como estão acontecendo para que você tire as suas próprias conclusões, né? Você vê que o Mandetta falou o tempo inteiro, durante o período dele como ministro, entre o início da doença, o início da pandemia, até quando ele saiu, que foi um pouco mais de um mês, vivia mandando todo mundo ficar trancafiado em casa, ninguém podia sair em casa, de evitar contato, isolamento social. E o grande finale dele, depois que ele faz o discurso de saída, ele entra para a sala de assessoria e todo mundo começa a se abraçar, a se beijar, sem máscara, como se tudo tivesse normal, contrariando todas as coisas que ele tinha falado aí antes, né? As recomendações que ele tinha passado. Então, assim, é de ficar, assim, pasmo, né? É inacreditável. Isso aí só pode ser coisa de uma pessoa que é extremamente vigarista mesmo. Vigarista na acepção da palavra. Se fosse possível colocar no dicionário uma foto na frente de cada palavra, na frente da palavra vigarista estaria a foto de Mandetta, porque não dá para acreditar numa coisa dessa. Como se isso já não bastasse, depois que ele saiu, né, contrariando tudo aquilo que ele falava que só servia para você e não servia para ele, foi flagrado aí na praia, circulando entre as pessoas, sem máscara, jogando sinuca em ambiente fechado, sem máscara, com maior tranquilidade. Então, assim, é um absurdo. Eu vi parte do depoimento aí na CPI e em momento nenhum, por exemplo, ele deu o braço a torcer ou fez a meia-culpa para falar dos vacilos que ele teve enquanto ministro. Por exemplo, um dos vacilos dele, ele foi questionado sobre a possibilidade de acontecer ou não o carnaval. Ele falou que não precisava suspender o carnaval, que a vida precisava continuar. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China, os casos que saíram são pontuais, estão bloqueados. É lógico que todo mundo leva em consideração, mas nós temos uma vida para levar. Né? Ele endossou praticamente tudo que a OMS falou. A OMS foi questionada pelo presidente Donald Trump na época para o fechamento do espaço aéreo com a China. A OMS disse que, inclusive, não tinha a doença não tinha indícios de contágio entre humanos, que não precisava fechar. E depois foi verificado logo em seguida. A OMS demorou mais de semana para se retratar, quando a doença já tinha se espalhado pelo mundo inteiro.
E aí qual foi a consequência naquela situação? O Trump cortou a verba dos Estados Unidos para a OMS. Foi um monte de gente batendo no Trump, mas é o mínimo que ele tinha que fazer. Uma instituição mundial sem credibilidade nenhuma toma decisões dessa que custou a vida aí de milhares de pessoas enfim, não toma nem as medidas de precaução. Então, assim, uma das coisas que eu vi aí nas falas do ministro, por exemplo, ele falando que o Brasil, na gestão dele, comprou os respiradores mais baratos do mundo. Eu devo estar ficando maluco, porque teve várias histórias aí de respiradores que não serviam, respiradores estragados, que careciam de manutenção, e teve o caso clássico lá dos respiradores de Araraquara, por exemplo. Um respirador estava custando o preço de um carro importado. Como é que isso pode ser o mais barato do mundo? Será que esse cara está achando que a gente é idiota, que a gente não acompanha as coisas? Ele pode estar achando que aquele monte de palhaço que está lá naquele picadeiro lá são idiotas. A gente aqui, ou quem participa e acompanha meu canal, não vai ser idiota de passar batido por uma situação dessa. Uma hipocrisia terrível. Ele falou aí, por exemplo, que se o Brasil tivesse comprado a vacina com um estudo lá no mês de agosto, que poderia todo mundo estar sendo vacinado em novembro e que teria evitado a segunda onda. Aí, meu querido, aí assim, tem que respirar fundo, ó. Porque não é possível. Qual país do mundo vacinou a população, maior parte da população em novembro? Os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, tem fabricação própria de vacina, aplicou a primeira dose de vacina no dia 14 de dezembro, praticamente na segunda quinzena de dezembro. O Brasil começou a vacinar 20 dias depois, aí, em média, dos principais países muito mais ricos do mundo aí. Como assim o Brasil ia começar a vacinar em novembro? E outra coisa, não interessa quando é que comprou a vacina. Interessa que quando ela chegou e foi aplicada. Tem países na Europa até hoje que compraram vacina e não receberam, porque não tem vacina para entregar. Então, assim, o Brasil, por exemplo, esse pessoal fica colocando aí o Brasil, usando a palavra que o Brasil é o epicentro da pandemia. Em mortes por 100 mil habitantes, o Brasil é o 10º. Isso é motivo de orgulho? É claro que não é motivo de orgulho, mas o Brasil não é epicentro de coisa nenhuma. Tem países aí que têm fabricação própria da vacina, por exemplo, como a Índia, está em situação muito pior que a gente. Então, assim, é uma falta de decência desses caras. E, assim, eu sempre vou bater na tecla. Eles ficam subestimando a nossa inteligência. Isso me ofende demais. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Então, a gente vê que, assim, é uma CPI pré-fabricada. Já tem o resultado final. O Bolsonaro vai ser colocado como genocida, o Mandetta vai sair com uma cueca para fora da calça e uma capa como super-herói, que é o defensor das vidas de todo mundo, um cara que estava assiduamente nas lives aí fazendo o comercial. O cara é deputado, o cara é político, o cara está querendo o quê? O cara está querendo capitalizar politicamente para ele candidatar alguma coisa, né? Assim, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, vai conseguir enxergar isso. Ele afirma, por exemplo, com a maior absoluta certeza, que se tivesse feito isso, não tinha segunda onda, se tivesse feito aquilo, estava tudo certo e tudo mais. Até hoje, maio de 2021, a Organização Internacional de Saúde, ninguém tem nenhum tipo de unanimidade, de certeza sobre nenhum tipo de tratamento. Não há nenhum consenso definitivo sobre a pandemia. Como é que o cara pode afirmar que lá na época, no início, ele já tinha tanta certeza a respeito de tanta coisa assim? Não é possível. Daqui a pouco eu vou começar a tomar remédio, porque eu estou começando a achar que eu estou vendo alucinação. Não é possível que o cara falou isso para todo mundo e lá um monte de gente ainda endossando. É isso mesmo, isso é importante e tal e tudo mais. Então, pessoal, assim, resumindo, né? Uma CPI com Renan Calheiros como relator. Fala sério, cara. Não vou entrar no mérito, porque o mérito aqui é uma análise, uma crítica em respeito do que o ex-ministro falou aí. De uma CPI que não vai ajudar em nada, só está ajudando para tumultuar, só está servindo para tumultuar, não é ajudando. Servindo para tumultuar, o país que precisa de reformas, o país que precisa caminhar, a economia que precisa caminhar, as pessoas precisam recuperar o emprego, as pessoas precisam de vacina. Isso não vai colocar vacina no braço de ninguém, isso não vai colocar comida na mesa de ninguém, não vai colocar emprego para ninguém. Isso só vai tumultuar e bagunçar o país, que é o que esse pessoal aí dessa agenda de esquerda, essa agenda que quer tumultuar de oposição, quer derrubar o governo a qualquer custo para retomar o poder.
É só isso que esses caras pensam. Então, assim, é lamentável que tem que comentar sobre um vigarista desse, um palhaço desse, fazendo esse teatrinho aí como se fosse um santo, cheio de decisões equivocadas na gestão dele, e agora tá saindo como bonitão aí, como se nada tivesse acontecido. Então é lamentável ter que falar sobre isso, mas eu não posso deixar passar aqui esse momento em cima da hora para dar a minha opinião a respeito desse tema e compartilhar com vocês. Então é isso, pessoal. Lamento muito que a gente tenha que passar por esse momento, mas já que a gente tem que passar, a gente tem que pontuar por aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, segue aí, comenta, compartilha e tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Valeu!